Quando você tá ali já jogando com a Ellie, já saiu pra fazer aquela ronda que elas fazem, e aí você, putz, aparece do nada, você começa a jogar com a Abby e caraca, mano, o que tá acontecendo aqui, né? Sem falar que você não sabe quem ela é, e você tem a primeira grande cena de ação do jogo protagonizada por ela, né? Que é da Horda. Que tá na parte do tutorial ainda, né? Isso. Como se abaixar, como pular, não sei o que, você faz com ela, né? Tem um pouquinho de vergonha de admitir que morri ali também. Mas eu não sabia que era pra correr e não pra lutar. Eu também não, porque esse modo Horda não é uma novidade, né? E também, na verdade, só aconteceu ali no jogo, né? Não acontece em outro momento. Tem uma subterrânea depois com a Ellie, com a... Ah, é verdade. Tem uma cena que ela bota que é só correr mesmo, dar no pé mesmo, né? Isso. Se bem que se tu for pensar dentro do gameplay de The Last of Us, tem momentos em que tu consegue... Talvez não correr, mas tu consegue passar pelos inimigos, né? Sem necessariamente combater, né? Sim. Deixa eu abrir um parênteses aí, eu vou dar um pulo no tempo. Mas quem jogou... Assim, quem tá ouvindo a gente jogou o jogo, né? Então, sim. Paciência. Mas lá no finalzinho do jogo ali com a Abby, existe um último combate contra infectados, que você enfrenta 2 trôpegos ao mesmo tempo e vários espreitadores dentro de uma casa. Eu vazei, velho. Não lutei, vou embora. Não, tá doido, cara. Não, tem lugares que realmente dá vontade do cara simplesmente pegar e sair, assim, né? Porque... Essa altura do campeonato, cara, eu querendo chegar no final dessa história. É que tu tá desgastado, né, cara? É que tu tá desgastado, né? Chega um momento do gameplay ali que tu tá desgastado, porque o jogo é longo, porque acontece tanta coisa que tu tá tão tenso, né, cara? E é o tempo todo o cara tenso, cara. A trilha sonora ajuda, a ambientação ajuda, às vezes a ausência da trilha sonora, né? Porque tu tá num lugar e tu tá ouvindo os ruídos, os barulhos e tal, e dá aquela sensação de estar sozinho, né? Principalmente quando você tá jogando com elas e quando elas estão sozinhas, né? Não tem nenhum companion junto, né? E aí, cara, tem uma coisa que tu falou de silêncio, cara, que eu acho que tira o jogador The Last of Us da zona de conforto, que é a gente aprendeu a jogar esse jogo prestando atenção no barulho, né? Principalmente por causa dos instaladores, né? E aí, quando você tá numa sala cheia de espreitadores e tu quer ouvir os filhos da mãe e eles não fazem barulho, velho, cara, tipo, tu fica sem saber como jogar, né, cara? É muito aqueles bom. espreitadores são assustadores, cara. Mas vamos voltar depois nos novos tipos de infectado. Nessa introdução do jogo, a gente tem esse contato com a Abby. Se o contato com a Abby foi uma surpresa, o que acontece depois, então, nem se fala, né? Que a gente descobre ali que a Abby tá procurando o Joel, acaba encontrando com ele da maneira mais fácil para ela, no caso, né? Impossível, né? Porque ela teria uma tarefa difícil ali, né? Tem o primeiro contato também com o núcleo da Abby, né? O Owen, que depois é um cara assim que eu achei bem bacana, conhecer um pouco mais do background dele e tudo mais, é bem interessante, dessa questão da vingança e do ódio, né? Ali o Owen já impõe alguns limites, né? Peraí, cara. Quando eles chegaram e viram que Jackson era uma cidade gigante e tal, peraí, o que a gente vai fazer? Não tem o que fazer aqui, vambora, não adianta, né, cara? Que ele coloca, né? Ele diz não a qualquer custo, né? Exatamente. Ali sobre ele, né? Sobre ele, ali já mostra um pouquinho sobre quem é quem ali, de que maneira que os personagens estão lidando com aquela situação, né? E algo que ecoa pelo jogo inteiro, né? A que custo, né? Exato. O tempo inteiro você vai se perguntar isso, né? Exatamente. Até onde a jornada dela é justificável. Das duas, na verdade. E aí, por causa da Horda, ela acaba se encontrando com o Joel. O Joel salva ela, na verdade, né? O Joel e o Tommy. Eles vão pra cabana, né? Onde vai acontecer talvez o elemento do jogo, e aí é uma coisa também que eu fui descobrir, óbvio que isso me impactou de uma maneira muito, muito maluca, mas depois eu fui descobrir que foi assim, cara, que a galera ficou enlouquecida com a morte do Joel, né? Absurda a reação, né? Teve aí até... Vou te falar também que essa galera não tem o que fazer, né? Tem movimento pra votar voto ruim pro jogo, pra dar nota baixa e tal, uns negócios assim, cara, absurdo, sabe? Então, tem aí um raciocínio, cara, falar da morte um pouco, como elemento, morte e violência nesse jogo, né? Que eu fui ver um artigo sobre a presença LGBTQ no jogo, né? E a gente pode se aprofundar mais nisso depois, mas eu vi comentários sobre a repulsa aos personagens LGBTQ em contraste com a morte do homem branco, sabe? Sim. A pessoa conseguir fazer um raciocínio de que estamos dando
espaço para homo, para gay, para trans, e estamos limando o homem branco do jogo, da sociedade, sabe? Cara, esse é um raciocínio que, por favor, né, velho? Vai jogar Fortnite, sabe? O teu lugar é jogar Fortnite. O teu lugar, com cara... todo respeito ao jogador de Fortnite. Não é nem só jogar Fortnite, cara. Aí tu realmente precisa rever vários conceitos, né? Sim, é de sociedade. De sociedade, enquanto ser humano e tudo mais, e a gente tem cada vez mais falando de igualdade, e a Naughty Dog toca na ferida, né? Ela toca ali, ela vai onde vai doer mesmo nesse tipo de gente, supremacista branco, preconceituosos, racistas, enfim, ela vai tocar na ferida, né? O fato de, primeiro, já tem uma desconstrução ali, que quando você coloca uma mulher forte como a Abby, né, que ela fisicamente ela é muito forte, ela é muito tem um corpo atlético, para esse tipo de gente que acha que a mulher tem que ser sempre aquela figura delicada, sexualizada e tudo mais. E isso é uma coisa que o jogo faz muito bem, porque você não tem personagens super sexualizadas, e esse é um dos grandes problemas dos jogos de videogame, né? Você vai ver uma capa de jogo, uma chamada de jogos, principalmente esses jogos multiplayer online, sempre tem ali peitão, decote, a mulher com roupas realmente assim, sabe, seminua praticamente, sempre numa situação assim muito sexualizada. E esse jogo vem todo... Você tem personagens femininas fortíssimas, mas nenhuma delas é nesse ponto, assim, sabe? A Ellie, que seria a personagem principal desse jogo, é uma mulher que realmente... Ela é recheada de camadas. Você não precisa sexualizar ela, você não precisa mostrar ela de uma maneira diferente e tal. E eles fazem isso muito bem. E isso, infelizmente, incomoda muita gente, né? É uma pena, né? Mas incomoda um nível da pessoa ir lá e simplesmente dizer que o jogo é ruim. Esse jogo não é ruim, cara. Não é que o jogo é ruim, então o jogo não é pra você, sabe? Se você não tem o perfil pra entender o que tá se passando por ali, ou pelo menos pra abrir a cabeça e forçar a entender, porque também ninguém é obrigado a saber tudo, a gente mesmo tá sempre se desconstruindo, né? Às vezes a gente constrói alguns preconceitos, algumas coisas, e a gente vai aprendendo com o tempo e com a vida de que as coisas não são bem assim. E esse jogo tá ali pra te mostrar que às vezes as coisas não são bem assim, né? Mas essa reação, essa repulsa, ela fala mais sobre a sociedade do que sobre o jogo em si, sabe? Exato. Porque o que acontece, e, por exemplo, se a gente pegar entrevistas de bons escritores aí da literatura, uma coisa que é incomum, por exemplo, às vezes tu pergunta pra um escritor ali, sei lá, o George Martin ali de As Crônicas de Gelo e Fogo, né? Como é que você consegue escrever personagens femininas tão boas, sabe? Personagens femininas tão fortes? Porque se escreve personagens, né, cara? Você escreve pessoas, você não escreve homem, você não escreve mulher, você cria uma história em cima daquilo que você precisa contar, daquilo que você quer que haja, coexista entre ação e reação, sabe? E tudo se molda a partir dessa escolha, sabe? É por isso que, por exemplo, Last of Us, ele consegue colocar, a gente tem ali, só no núcleo principal do jogo, a gente tem uma lésbica, uma bissexual e um transgênero. Só que o jogo não se debruça sobre isso. Talvez um pouquinho mais no caso do Lev, porque o dele é um gatilho para eventos do jogo, né? Mas os personagens e as interações e a história e as escolhas e consequências deles se dá pelo que eles são, pelas pessoas que eles são e pelas relações que eles criaram, não pelo gênero ou pelo sexo deles, sabe? É muito chato, porque é uma discussão que a gente não deveria ter, sabe? Eu acho que mas também acho que, assim, é muito bom, até é bom que isso aconteça, no sentido de que a representatividade chega finalmente num jogo blockbuster, sabe? Ela não está ausente, ela existe no videogame, ela existe no entretenimento como um todo, mas sempre que ela chega, que essa representatividade chega em algo que atinge tanto o público geral, é sempre uma vitória, sabe? Nada é tão incrível assim. O que foi isso? Nada não. É um nada bem legal de ouvir. É de fato um momento realmente muito impactante, né? Porque a gente jogou, né, o primeiro jogo inteiro com o Joel, e aí realmente a morte dele, cara, é consenso geral, foi um dos momentos foi muito triste no jogo, muito marcante. Eu fiquei super emocionado, chorei, larguei o controle de lado e fui fazer outra coisa, dar um tempo, respirar, porque realmente impactou demais, né?
no gameplay. E isso é só a introdução, é só o prólogo do jogo, né? É só o que vai dar o clima pro que vem a seguir e tal, né? E ainda assim você não tá... E aí você acha que você vai sair numa jornada de pura vingança e tal, e depois você vê também que não é nada disso, não é bem assim. Calma, garoto, calma. Mas realmente foi, assim, corajoso, sabe? Eu acho que a Naughty Dog, nesse ponto aí, ela mostra mais uma vez que ela vem, às vezes, não é pra agradar... Porque a gente tem muito essa coisa do chamado fanservice, né? E eles poderiam ter feito um jogo com uma outra premissa, poderiam ter matado a Dina, por exemplo, numa situação, poderia ter matado alguém ali, que é o par romântico dela, e ela sair numa jornada de vingança e tal, não sei o quê. Tudo pra facilitar, talvez, o roteiro e facilitar a vida dos haters, sabe? E a proposta é completamente ao contrário. E é isso que faz esse jogo sensacional, na minha opinião, porque ele te tira completamente da zona de conforto e faz você ter uma experiência completamente nova, não só no mundo dos games, mas enquanto mídia, enquanto elemento da cultura pop, sabe? Essa que é a grande parada. Não é a primeira vez que uma obra mata um personagem que a gente gosta e que você tem afeição e tudo mais. Longe disso. Mas a maneira como ela é feita e o resultado que isso tem depois, principalmente as grandes questões que vêm por trás disso depois, é que fazem desse momento tão crucial para o jogo. E depois você sabe, assim, eu fiquei em paz com isso, sabe? Quando, terminando o jogo, eu fiquei muito em paz com a morte do Joel, não sei você, mas eu aceitei, sabe? O jogo me criou aquele momento difícil de passar por aquilo ali, foi difícil de passar, mas eu fiquei em paz com aquilo, sabe? Eu não sei responder se eu fiquei em paz, cara. Eu ainda sinto a perda dele. Mas é que talvez seja algo que, assim... A cena final do jogo, a conversa final do Joel com a Ellie, talvez nos possibilite pensar, assim, sabe? Que talvez a última conversa deles tenha dado pra ele ali um sossego, sabe? Porque fala sobre o impacto da morte do Joel, e é verdade. Desliguei o videogame e fui dormir, né? Sem condições de continuar. Tentar dormir, né? Só que isso acontece porque... E aí que tu diz que é a grande pegada da Naughty Dog, que tudo isso é consequência de já 20 horas de jogo, 15 horas de jogo do primeiro, né? A relativação, né? Porque você tinha o Joel como um herói, e a história vai avançando e você vai descobrindo que as coisas não são assim, né? Eu concordo contigo, o jogo 2 deixa isso muito mais claro, e as razões e as motivações para que isso aconteceu, mas em partes o 1 já nos mostrava um pouco disso também, porque a gente acreditar que o Joel é um herói e tudo mais também, é difícil pra gente enxergar, que a gente quer ver essa figura, a gente vê aquele Joel que perdeu a filha, e a gente constrói ali uma narrativa em cima de que, putz, ele é um cara... né? É um mocinho, mas no fim das contas, por exemplo, aquela faixa dos 20 anos, né, o que acontece entre a morte da Sarah e o encontro dele com a Ellie, e como ele vai amolecendo ali e tudo mais, a gente não vê. E o que a gente vê de cara, ele com a Tess, ele é um contrabandista, ele tá dando os pulos dele ali pra sobreviver, rancoroso, mal encarado, né? Porque tem aquele jeito dele todo fechadão, ranzinza, mal-humorado. Não é um super-herói, sabe? Ele não se apresenta enquanto isso. Naquela cena que eles chegam na cidade, que eles são abordados pelos bandidos, quando eles estão na caminhonete, que era a cena do trailer, e aí ele pergunta pra ele depois, né? Como que ele sabia que o cara não tava precisando de ajuda e tal. Ele fala, porque eu já tive do outro lado. Ele já teve no lado também de fazer... Fez a emboscada e tudo mais. Eu fui criado desde pequenininho, né, Peter, sendo ensinado sobre o bem e o mal, e a gente quer que tenha um bem nessa história, né? A gente joga esse jogo, a gente jogou esse jogo, eu joguei, sei lá, 3/4 desse jogo dando razão pra Ellie, assim, sabe? Tentando me convencer o tempo inteiro de que o que eu estava fazendo era a coisa certa, sabe? Exatamente. Mesmo quando o jogo me forçou depois a ser empático com a Abby, eu ficava lembrando a mim mesmo de que aquela é a guria que matou o Joel, sabe? O que esse jogo faz, e faz muito bem, é essa coisa da consequência, é essa coisa de que as coisas que foram feitas, elas têm um preço, né? E isso é legal, assim, sabe? Por isso que eu digo que ele é tão transformador no mundo dos games, porque sair matando a torta e direito, isso a gente faz em praticamente todos os jogos, né? Porque o conceito quase sempre dos jogos, até de um jogo mais infantilizado, é de você pular na cabecinha do bichinho e ele morrer.
e você seguir adiante, né? Então, você é o herói, você passa por cima dos bichinhos, mesmo ele sendo fofinho, bonequinho e tal, você tá fazendo isso, você tá tirando do caminho aquilo pra salvar a princesa, ou pra